Falar aí também da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem a sexta rodada começando amanhã, né? Nesse sábado. A live é na sexta-feira, eu não sei, eu acho que eu posto esse corte só no sábado, pra não congestionar aqui a sexta-feira no canal de cortes. Mas, enfim, já se inscreve aqui no nosso canal pra dar uma forcinha. Você tá vendo pelo canal de cortes, se inscreve aqui e corre lá também no canal de lives, no Espaço da Bola. Se você tá vendo a live, se inscreva aqui também no nosso canal de lives e vai lá no canal de cortes pra se inscrever também, pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Link pra todos os nossos canais e perfis na descrição da nossa live ou do nosso vídeo. Beleza, galera? E dá o like também aqui no vídeo ou na live, que é muito importante também para o nosso crescimento. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Na tela aqui a sexta rodada, que tem Tombense e CSA nesse sábado aí às 5 da tarde. Tombense que, pelo histórico, retrospecto aqui, é bem favorito nesse jogo contra o CSA. Né, pra ser bem sincero, apesar de ser torcedor do CSA, jogo toda a responsabilidade desse jogo para a equipe do Tombense. Tá? Por quê? É um time que jogou 9 vezes como mandante, ganhou 7, empatou 1 e perdeu 1 para o Atlético Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro, certo? Então é um time que dentro de casa tem muita força. E o time do CSA, que também é muito forte dentro de casa e que fora de casa tem um aproveitamento bem mais baixo, certo? Então, assim, para esse jogo aí, velho, eu, mesmo torcedor do CSA, claro que vou torcer pelo azulão, né, pra conseguir pelo menos um ponto nesse jogo. Pra mim tá de bom tamanho, né, pela força do Tombense, até também pela força do time dentro de casa, né, conquistar um pontinho fora de casa tá ótimo. Né, e fazer o dever de casa, aí é ouro também. Mas, enfim, jogo toda a responsabilidade e joga a batata quente na mão do Tombense, né, velho? O CSA vai ter que jogar ali na manha, né, no macete, sabe? Mas também não pode ser um time que vai jogar só se defendendo, tá? Tanto nesse jogo contra o Tombense quanto no jogo contra o Grêmio. O CSA tem dois grandes jogos, dois jogos muito difíceis, né? E aí tem que ver também como é que o CSA vai entrar em campo nesse jogo. Vai poupar alguns atletas, vai priorizar o jogo contra o Grêmio. Já falei aqui, né? A prioridade acho que tem que ser o jogo contra o Grêmio, por conta da premiação. Pode priorizar o jogo contra o Grêmio e perder os dois. Pode priorizar contra a Tombense e perder os dois. Pode mesclar o time nos dois e perder os dois. Pode também fazer isso tudo que eu falei e ganhar os dois. Empatar os dois. Ganhar um, perder o outro. Priorizar um e ganhar o que não priorizou. Né? Ou então priorizar um, ganhar esse e perder o que não priorizou. Então, enfim, cara, o futebol tudo pode acontecer. Né? Mas pela fala do Jadson Oliveira, que é o executivo de futebol, ou é diretor de futebol, não tô lembrado, mas ele trabalha no departamento de futebol do CSA, ele disse que priorizar nada. Foco no próximo jogo, sempre. Né? Então, assim, acho que até os próprios jogadores vão ter que começar a fazer essa distinção. Né? Eles, por si mesmos, vão fazer essa distinção quando entrarem em campo, aí contra a Tombense. Né? Acho que o cara que imagina ser titular contra o Grêmio, ele não vai colocar o pé em dividida, né? Não vai correr o risco de sofrer uma lesão ou um desgaste excessivo. Então o CSA precisa ficar de olho nisso também, tá? Para esses jogos, beleza? Mas enfim, para essa partida joga a batata quente na mão da Tombense, né? Se virem com ela. O CSA jogando na maciota ali para tentar buscar um pontinho e tal, um contra-ataque ou outro, mas tem que jogar ligado. Não pode jogar só se defendendo não, senão vai ser massacrado e vai perder o jogo, de muito, né? Mas enfim, precisa buscar também aí, claro, alguma jogada aí pra incomodar a equipe do Tombense. Floresta e Guarani. Pô, o Floresta vem aí numa boa posição, né? Fez uma boa pontuação aí pra dar uma distanciada do Z4 e o Guarani é um time que não se encontra, né? Até agora. Então, cara, eu vou de Floresta ou de Guarani. Fico na dúvida aí também, né? Mas, enfim. Eu creio que esse jogo deve dar um empate. Não confio muito no Floresta, tá? Ainda acho que é um time que vai despencar nessa tabela aí, vai brigar contra o rebaixamento. E o Guarani, ainda acho que é um time que, quando se reorganizar, vai sair da zona do rebaixamento, mas que se demorar muito, vai ser difícil. Então, assim, ainda tá na nhaca a equipe do Guarani e eu creio que não ganha esse jogo, tá?
Isso atrapalha, a fase atrapalha o time, né? Aumenta o nervosismo, diminui a confiança dos jogadores. Então, acho que o Guarani, ainda nesse momento aqui, não é o time que vai cumprir as expectativas que a mídia paulista criou em cima do Guarani. Que seria um time que iria brigar pelo acesso, tá ligado? Ou pelo título. Ao contrário do rival, o Ponte Preta. A Ponte Preta, eu acho que é favorita com o Brusque. Jogando em casa, principalmente, a Ponte é um dos favoritos aí à Série C do Campeonato Brasileiro. Ipiranga e Náutico. A crise do Náutico vem aumentando, né, velho? O Náutico, na Copa do Nordeste, tinha perdido de 4-1 para o CSA. No Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-1 para o CSA. Mas esse time do Náutico, no Campeonato Brasileiro, apesar de ter melhorado um pouco, ainda é um time que tava mal das pernas, ganhou aí na última rodada, deu uma recuperada, mas ainda tá lá na parte de baixo, né? Ainda acho que é um time que tá numa situação complicada. O Ipiranga, dentro de casa, acho que nesse jogo aí é favorito, tá? O Ipiranga ganhou do CSA, também o CSA jogou mal pra cacete nesse jogo contra o Ipiranga, mas, enfim, acho que dentro de casa o Ipiranga é favorito contra o Náutico, tá? São Bernardo e Caxias. Cara, o Caxias vem surpreendendo bem, né? O São Bernardo também é um time que não é besta, né? O Caxias, segundo colocado, lá na frente, né? Lá em cima na tabela de classificação. Mas eu creio que, jogando na casa do São Bernardo não vai querer desperdiçar pontos. Eu vou de empate nesse jogo. Esse é o primeiro empate do Caxias aí. São Bernardo e Caxias eu vou de empate. Se fosse na casa do Caxias, eu ia seco no Caxias. Mas aqui eu vou de empate. Maringá e Botafogo. Timaço do Maringá, que todos os jogos tem um jogador expulso, mas ganha do mesmo jeito, exceto do CSA. O Maringá, cara, até o jogo contra o CSA no último final de semana, tinha jogado 4 partidas. Ganhou 3 e empatou 1. As 3 partidas que ganhou, teve um jogador expulso. Contra o CSA, teve um jogador expulso, né? Aí foi o primeiro jogo em que perdeu com um jogador a menos. Porque assim, tinha um jogador a menos, mas ganhava o jogo. Virou contra o Confiança, inclusive, com um a menos, né? Tava perdendo de 1-0 quando teve o jogador expulso, conseguiu virar o jogo para 3-2, o Maringá. Então assim, é um time muito qualificado, mostra força e intensidade, mas tem esse defeito, tem essa falha. O time cansa na reta final do jogo pelo nível de intensidade que os jogadores imprimem, né? E joga a maioria dos jogos com a menos. Foram 5 jogos, em 4 deles um jogador expulso. Então o Maringá, ele precisa abrir o olho para isso, mas mesmo assim ainda acho que é um time muito forte e que é favorito contra o Botafogo, né? Precisa só colocar a cabeça no lugar. Claro que é uma complicação que o estilo de jogo do Maringá implica, né? Nas suas partidas, de jogar sempre no mano a mano, né? Não tem muita sobra, né? A galera joga o jogador marcando um homem a homem, né? 1x1 sempre. E aí os jogadores muitas vezes se veem na necessidade de fazer faltas para matar contra-ataques e levam vários amarelos ou levam vermelhos. Então é uma consequência do estilo de jogo adotado pelo Maringá, tá? Mas mesmo assim é um time que vem reagindo muito bem, vem demonstrando muito bom futebol nessa Série C. Favorito para mim contra o Botafogo. Retrô e Itabaiana, eu vou de Retrô nessa partida aqui, acho que é um time forte, né? E o Itabaiana é um time que até agora não vem mostrando um grande campeonato, né? Então eu vou de Retrô. O Retrô também não, mas eu creio que o Retrô é um time mais competente do que o Itabaiana, né? Eu creio, vamos ver. Eu vou de Retrô aqui nesse jogo, mas em dúvida ainda, né? Figueirense e Ituano, domingo às 7 da noite. Cara, Figueirense e Ituano, hein? Ituano, líder do campeonato, né? E o Figueirense, lanterna do campeonato. Não, o Ituano não é líder não, né? Ele era líder. Mas assim, cara, nesse jogo não tem como não ir no Ituano. Mesmo na casa do Figueirense, não tem como, cara. 10-2, pô. 10-2. Aqui é Ituano, pô. E na segunda-feira, Confiança e Londrina. Pô, Confiança também não vem muito bem na tabela.
E o Londrina é um time que quer acesso. Londrina não perdeu ainda. Confiança joga em casa. Só ganhou um jogo, perdeu 4. É um time que perde muito. E o Londrina é um time que não perdeu. Apesar de torcer muito pela equipe do Confiança, eu acho que o Londrina ganha do Confiança lá dentro. E o ABC jogando contra o Anápolis para fechar a rodada nessa segunda-feira. ABC em casa contra o Anápolis. O Anápolis não ganhou ainda, 3 empates, 2 derrotas. O ABC conseguiu sua primeira vitória aqui na tabela de classificação, né? Então, cara, eu acho até que o ABC engata outra vitória aqui e ganha da equipe do Anápolis. Mas tá aí também minhas opiniões sobre essa sexta rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro.